Pessoal, bom dia a todos vocês. Hoje eu vou mostrar um efeito aqui de dinâmica com uma câmera correndo uma estrada. Vamos ver como isso é bem simples aqui na versão 4.0. Para começar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui a adição da vista de topo e vou adicionar também uma mesh no formato plane. Essa mesh aqui eu vou estendê-la pelo eixo X, SX, e vou trazê-la para que ela fique aqui numa proporção. Vou usar o Ctrl A e vou usar o Rotation Scale. Com esse objeto selecionado, eu vou usar a vista Material e ainda vou aqui na opção de materiais e vou usar o New para criar um material com a tonalidade aqui com um tom escuro para simular o asfalto. Já o objeto nós vamos correr com a mãozinha para melhorar, selecionando, entramos no modo Edit Mode e aqui nós vamos usar o Ctrl R para poder fazer o Loop Cut. Usando o scroll para cima, a gente cria 6 loops no sentido horizontal e nós vamos contar aqui os 6. Habilitamos o Edge Select e selecionamos esse loop de cima e esse de baixo e usamos a escala em Y. Trazemos para cá, para os cantos. Vamos repetir o processo selecionando esse loop e esse de baixo. SY, escala para poder fazer novamente o afastamento. Por último, nós vamos selecionar os dois do meio. E usamos o SY e empurramos o mouse para dentro. E aqui temos as raias. Vamos usar o Face Select, selecionar essa raia de cima e com o Shift a raia de baixo. Vamos na guia de materiais, adicionar um material novo e vamos usar um Base Color com um material num tom laranja para criar a pintura das laterais. A Sign para atribuir, está aqui o material aplicado. Agora nós vamos criar aqui o Ctrl R novamente para criar 5 loop cuts no sentido vertical. Está aí as 6 linhas. Clicamos fora, selecionamos a opção de face, selecionamos essa face, pulamos uma, essa, e vamos aplicar o mesmo material que criamos, a Zag. Está aí o segundo material e temos aqui o nosso objeto, do qual eu darei o nome de pista. Será a nossa pista no efeito. Voltamos para o Object Mode e vamos fazer a trajetória para criar essa pista. Usamos uma curva NURBS Patch. Eu vou, por enquanto, ocultar o objeto pista e vou deixar só o NURBS Patch aqui no meio, pessoal. Entro no modo de edição e aqui eu vou selecionar o segmento, que é o ponto extremo direito. Vou usar a tecla Edge Extrude para ir alongando. E aqui eu vou criando o perfil da minha pista. Edge Extrude. E aí vocês podem fazer da melhor forma que vocês quiserem. Criem a sua trajetória do modo desejável para vocês. Eu vou fazer aqui com o Extrude o desenho da pista que eu quero gerar aí no meio. Bem, vou deixar aqui suficiente. Vou voltar para o Object Mode e aqui eu tenho a trajetória que a minha pista fará aí na área principal. Trago de volta a pista, vou usar a escala para diminuí-la um pouco, selecioná-la, usar o Ctrl A para aplicar o Rotation Scale novamente e vou, com ela selecionada, aplicar um modificador no estilo Generate Array. E aqui eu vou usar o maior número de contadores, eu vou deixá-lo com 13, é o suficiente. E vamos agora aplicar uma curva nessas 13 matrizes para que ela corra essa trilha. Então vamos aplicar um deformador de curva. Vou fechar aqui o array e vou usar a referência que a pista seguirá. Está aqui a nossa curva. Para poder melhorar isso, eu vou abrir o modificador Array novamente e vou aumentar o número de contadores para estender. E nós temos aqui basicamente uma pista da qual nós usaremos para correr a nossa câmera. Vou trazê-la de volta e vou
Com a câmera selecionada, abrir aqui a barra da direita, em item, eu vou zerar a locação das 3 coordenadas, eu trago a câmera para o meio e também vou selecionar a câmera e zerar a rotação também. E ela aponta para baixo. Ficou mais fácil agora, eu seleciono ela, RX, para rotacioná-lo pelo eixo X, e eu quero que ela vá na direção do caminho. Então eu uso o RZ e aponto para a pista. Legal. Agora eu vou ativar o Move, e aqui eu posso correr a câmera pelo eixo X, mas posso usar também o GX, tá? Com o GX aqui, vou trazer um pouquinho mais para trás, vou correr pelo eixo Z, GZ, para poder trazê-la mais para cima, e vou usar o RY para apontá-la na direção para baixo. Agora, pela vista de câmera, para eu enxergar a pista, eu venho, clico nesse ícone de câmera e vocês vão ver, é assim que a câmera verá a nossa pista aqui na área principal. Vou fechar essa barra lateral e, por fim, agora eu vou fechar também a vista de câmera. Volto à visão normal. Agora eu vou adicionar um empty, que vai ser o Plane Axis. Esse objeto ele vai ser adicionado aqui no centro e eu vou fazer corrê-lo pela curva. Eu uso um constraint. Vai ser o constraint do estilo Follow Path, que é o seguidor de caminho. Eu preciso dizer quem que esse objeto vai seguir. Então o alvo aqui vai ser o Moves Path, que é a curva. Posso selecionar lá em cima ou aqui embaixo, ó, na caixinha. Pronto, e ele se posiciona no início da curva. Se eu der um player desse objeto, antes eu vou selecionar o Follow Curve e vou clicar em Animate Path. Agora sim, se eu der o player, vocês vão ver ele correr, ó, o caminho seguindo a curva, que ele está atrelado. Bem legal, né, pessoal? Agora, vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar a câmera e com Shift nós vamos selecionar o objeto Empty. Nós vamos usar o atalho Ctrl P para criar um grau de parentesco Object, ou seja, a câmera seguindo o Empty. Dando play, notem que agora a câmera vai caminhar na direção do Empty que está seguindo a trilha. Dando play, é dessa forma que nós temos o efeito aí de visualização da câmera caminhando sobre a estrada. Bem simples, né? Eu agora, para ajustar a velocidade, eu seleciono o Empty, venho aqui em Object Data e vou buscar uma guia denominada Follow Path. Eu vou abri-la e vou aumentar esse número de frames. Isso eu faço com que a velocidade seja mais lenta. E vou também aumentar o número de frames na timeline. Agora eu tenho uma animação de 600 frames. Pronto. Vou selecionar a pista, o modificador e vou aumentar o número de contadores para estender mais ainda a nossa pista. Vou deixar aqui com 60, vai criar essa trajetória. Vamos ver como é que vai seguir a trajetória através da câmera. Quando eu dou o player, está aí o efeito da câmera seguindo o Empty, que está seguindo a curva. Bem simples, né, pessoal? Legal a beça. Na renderização, lembro a vocês que esse Empty ele não vai sair. Vamos finalizar. Está aí o início. Novamente, eu vou brecar aqui e vamos parar a animação, voltando ao passe inicial, no frame 1. Eu vou selecionar a câmera e aproximar um pouquinho mais aqui pelo eixo X, ó, da pista, para ficar melhor. Volto à visão de câmera, dou um player e está aí o resultado da nossa animação de forma bem prática. Espero que vocês tenham entendido aí como é que funciona esse processo e que possam aproveitar para algo aí dentro do projeto de vocês. Bons estudos e até o próximo tutorial. Um grande abraço a todos vocês que me acompanham aqui nesse instante.